Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós estamos aqui para dar uma receita para aproveitar a maçã. Às vezes a maçã vai ficando na geladeira ou em cima da fruteira e a gente não sabe bem o que fazer. O pessoal não quer comer ela fresca, você gostaria de uma sobremesa diferente e nós vamos utilizar ela praticamente in natura. Depois, acompanhando, nós vamos utilizar um mix de castanha. Eu tenho aqui nozes e amêndoas, tá? Para essa receita, maçãs, a maçã que você tiver, desde a que está mais murchinha até a mais bonita, tá bom? Qualquer maçã, qualquer marca de maçã. Eu tenho a impressão que do tamanho que cobre a sua palma da mão, é um tamanho bom, fácil de lidar. E acho que é o que normalmente a gente compra por aí. Nós vamos utilizar o suco de limão. Eu já deixei preparado aqui um recipiente com água filtrada. Deixa eu ver se vocês acompanham melhor aqui. Água filtrada e vou espremer um limão. Meio limão, aliás. Evitando que caia a semente, né? Facilita o seu trabalho, tá bom? Então, o suco de meio limão, essa água, por enquanto eu vou deixar reservada, tá? Em outro recipiente aqui, eu tenho a água com um pouquinho de vinagre, bem pouquinho, tá? E vou colocar a minha maçã numa água levemente morna, tá? E morna para quente. Para facilitar, nós vamos utilizar aqui um aparelho para poder cortar a maçã, tá? Ele ajuda a cortar a maçã em espiral. Ah, mas eu não tenho esse aparelho. Então você vai utilizar o mandolim, tá? Que tem uma lâmina e você regula a altura para não cortar muito grossa a fatia. Ela tem que ser fina, bem fininha, ó. Tá bom? E aqui eu vou trabalhar cortando a minha maçã. Bem fácil, bem rápido. Recomendo, se vocês estavam na dúvida em relação a adquirir um aparelho como esse, ele é muito fácil de usar, tá? Aqui ele vai deixar sobrar um pedacinho da maçã e eu não vou perder, tá? Eu vou utilizar ele para pôr no fundo da minha receita, ou seja, uma torta, tá bom? Então aí aqui, ó, eu pego a maçã ralada e vou pôr na água morna. Coloquei a mão aqui e a água esfriou. Não se preocupe, tenha sempre um pouco mais de água quente. Ó, e vou derrubar. Por quê? E quando eu derrubo a água quente aqui na maçã, eu vou, de alguma forma, ajudar ela a amolecer naturalmente. Então eu não vou perder tanto o comprimento da minha espiral, tá bom? E assim você vai fazendo, tá? Aqui, para facilitar rodar ela no aparelho, eu tiro primeiro o miolo da maçã. Ó, esse aparelho aqui facilita muito tirar o miolo da fruta, tá? Não sei se vocês conhecem, tá aí. Quando eu tiro o miolo, eu preciso observar bem se não ficou nenhuma semente. Se ficou, eu volto com o aparelho, tirando só o lugar da semente. Só passando assim, suavemente inclinado, e vocês vão ver que vai sair toda a semente que ficou lá no fundo, tá? Mais um pedacinho aqui. Ó. Então ele tira onde ficaram as sementes.
resolvido essa parte, então eu vou cortar a minha maçã aqui no aparelho, tá bom? Muito fácil, muito rápido, sem estresse. Se não der, pode fazer no mandolim. No mandolim você pode cortar ela na metade para passar no mandolim, fazer ela cortada pela metade, tá? Então tá aqui a maçã, lembrando que tem que jogar na água de morna para quente. E eu preciso que ela fique alguns minutinhos nessa água aqui. Lembrando que aqui na minha água tem algumas gotas de vinagre de maçã mesmo, tá bom? Ah, não tenho vinagre de maçã, não tem importância, usa o que você tem. É uma quantidade pequena. Essas sobras da minha maçã também eu deixo aqui na água. Primeiro para ela não escurecer e depois para ela dar uma leve amolecida, tá bom? E assim que eu tiver com ela no ponto, a gente retorna para a receita. Bom, aqui a maçã, depois que ela ficou um tempo, uma média de 15, no máximo 20 minutos na água quente, eu vou passar ela para aquela água que eu coloquei o suco de limão. Uma água mais fria. E aí aproveitar depois da água fria, eu vou trabalhar com ela aqui para que escorra. Eu preciso que ela escorra, perca o excedente de água. E depois eu vou continuar trabalhando com ela, tá? Então, eu vou tirar, vou deixar ela escorrer o máximo que puder. Eu vou dar a sugestão aqui de vocês começarem com docinhos pequenos, delicados, tá? Para isso, eu vou precisar aqui misturar. Eu vou usar o eritritol, tá? Vou pôr vocês mais perto aqui. Eu vou entrar com o eritritol. Aqui eu tenho 30 gramas de eritritol. Vou colocar aqui meia colherinha de chá de canela em pó. Vou misturar. Vou colocar aqui essência de baunilha. Estou usando a essência branca, mas pode ser qualquer uma. Meia colher de chá. E depois eu vou acompanhar aqui com as castanhas. Deixa só eu pegar uma outra colher aqui para que vocês possam observar. Eu vou colocar essa mesma água aqui de limão, ó. Vou colocando aos pouquinhos, até que eu tenha uma pastinha mais líquida do açúcar com a canela. Então, um pouquinho da água, ó, para que eu obtenha uma pastinha, tá? E é assim. Pode ser aqueles forminhas de cupcake, de preferência de silicone, tá? Então, nós vamos pegar a maçã aqui e vamos trabalhar ela como se eu tivesse enrolando um novelo, tá? Eu começo a dar uma volta aqui com a base,
com uma base e vocês vão formar rosinhas, tá? Eu dou a volta. Então, eu vou dando continuidade aqui, ó, com a maçã, em toda a volta. Por isso que eu cortei ela na espiral, mas vejam que o fato, essa maçã é aquela mais bonita, bem rosada, então ela quebra, é o tipo de maçã que quebra. Aquelas outras são um pouco mais firmes e não quebram tanto as espirais, né? Então aqui eu vou fazendo um movimento como se eu quisesse enrolar um novelo, tá? E nisso eu vou formando a minha rosinha. Eu queria levantar para vocês verem, mas acho que é mais fácil eu continuar aqui em cima, tá? Então não tem segredo, é fácil e ao mesmo tempo é trabalhoso. O que é interessante é o que você vai entender no final, o sabor dela, tá? Aqui eu vou colocar na forma. Ao colocar na forma, eu preciso pôr uma base, um pouquinho dessa mistura no fundo. Vou dar uma espalhadinha. Coloco aqui a minha rosinha, tá? E acrescento bem pouquinho no meio aqui, ó. Esse seria um jeito mais simples de fazer. A outra, vou ver se eu pego aqui para vocês verem essa outra maçã que é melhor. Tem que passar na água com limão para dar uma resfriada de leve e já dar uma saborizada com o meu limão. Já vou preparar aqui para que vocês vejam. Dessa outra forma eu coloco o fundo aqui da minha maçã. Venho aqui com as minhas castanhas picadinhas. Coloco no fundo. Não deixa a castanha muito grande, tá? Mas também nem tão moída. Então, coloco aqui no fundo, dou uma apertadinha de leve. E aí, a minha maçã. Eu vou enrolando. Veja que essa outra variedade de maçã, ela é mais firme. Aquele tipo de maçã que fica muito porosa, não dá muito certo para você dar continuidade na espiral. Não é que não vai dar certo no doce, tá? Então aqui, ó, eu vou enrolando. Ele fica um doce muito delicado, viu, gente? Super delicadinho, um doce muito fino e dá para servir até em alguma festa, abertura de festa, assim por diante. Só precisa de muita paciência. Posso fazer ele com uma semana de antecedência. Ele aguenta bem na geladeira. Olha que graça que ele fica, tá? E eu vou colocar aqui em cima da minha castanha. E assim eu vou fazendo. É o tipo do doce que não dá para você tirar de imediato da sua forma. Então, ao sair do forno, porque daqui ela vai para o forno. Ao sair do forno, eu preciso deixar ela resfriar, para que eu possa tirar sem desmanchar. Se eu fizer sem a castanha, dá até para tirar ele quente. Mesmo assim, ele é muito delicado. Eu prefiro esperar esfriar para que eu possa retirar ele íntegro da forma. Algumas pessoas me perguntaram se pode fazer na forminha de papel. Não, não dá certo. A não ser aquele outro tipo de forma que já é própria para forno, então ela é um pouco mais resistente, tá? Então você vai deixando a sua maçã arredondadinha, colocando aqui na superfície.
essa minha forma aqui, ela é pequenininha, gente. É um tamanho pequeno, tá? Mas pode fazer na maior, então você vai fazer rosas maiores. E aqui eu venho de novo com a minha misturinha de eritritol e canela. Pouquinho, sabe, gente? Ela é muito delicadinha, ó. Esta aqui sem a castanha e essa outra com a castanha embaixo. E aqui ela vai pro forno, uma média de 20, no máximo 30 minutos. É o suficiente para ela amolecer, soltar toda a frutose dela, se misturar com a castanha, se misturar com o adoçante e a canela, tá? Assim que eu terminar, eu retorno mostrando para vocês. Bom, pessoal, e uma sugestão: ao sobrarem muitos pedacinhos pequenos, fica difícil de lidar assim, tá? Mas nada impede que você reinvente essa condição da sua torta, tá? Então, eu coloquei o fundo de castanhas, coloquei um pouco de raspa de limão, tá? E aqui eu bati o ovo com um pouco de eritritol. É uma quantidade pouca, né? E vou despejar em cima aqui da minha torta, tá? Vamos acertar aqui um pouquinho, fazendo com que o ovo penetre lá ao fundo. E ela vai pro forno, assim como a nossa maçã enroladinha, a rosa maçã, tá? Então, não tem segredo. Procure sempre fazer com carinho. Você vai inventar o seu jeito mais fácil. Aí a canelinha, para finalizar aqui. E um pouquinho do eritritol por cima. Vai fazer aquela casquinha crocante, né? Um pouquinho só. A maçã já é doce, né, gente? A canela ajuda a dar mais docilidade ainda. Então, não abuse. Use o mínimo possível. E você vai ter uma super sobremesa para você se deliciar em casa. E mais pra frente a gente vai fazer o sorvete caseiro para acompanhar a torta de maçã, tá bom? Então, eu volto já já com vocês. Bom, estamos aqui de volta com a nossa rosa maçã finalizada no forno. Já deu 20 minutos. Aqui vocês vão observar que em alguns pontos ela ficou mais escura, tá? Então aí eu venho aqui, entro com uma água, o adoçante, o eritritol. Vou colocar um pouquinho na volta, só para recuperar um pouco mais da hidratação. E aí, daqui vai para a geladeira, viu, gente? Pode ficar de 3 a 6 horas na geladeira, até que ela esfrie bem, fique bem geladinha, tá bom? Então não tem segredo aqui. É aquilo que eu falei, para eu tirar, eu preciso que ela esteja resfriada, fica mais interessante, tá? Fundo e a superfície. Isso aqui ela tá sem a base, que seria de castanha, que pode ser colocado ou não. Então ela resfriando, ela tá pronta para ser consumida. Ah, mas gostaria de comer ela quentinha. Pode? Pode também. Só que você cai naquela condição dela acabar desmanchando muito, porque não teve tempo suficiente de compactar com a própria pectina da maçã. E é o que ela vai fazer, tá? Ela vai acabar firmando essa condição da rosinha se manter no formato.
não, a tendência é desmanchar sim, tá? Então aqui eu não vou nem me arriscar, gente, porque ela tá firme aqui na lateral e ela vai acabar quebrando, tá? O que tem a castanha na parte inferior, vou sugerir que você vire numa superfície firme, tá? Um pratinho ou qualquer outro. Você vire para depois transportar aonde você precisa, tá bom? A rosinha sempre fica para cima, ok? E ali no forno ainda, o que eu fiz, que sobrou muito pedacinho picadinho, eu coloquei o fundo de castanha, aproveitei as raspas de limão, também coloquei misturado com o fundo de castanha. Coloquei aqui a maçã aleatoriamente, um pouquinho de canela, eritritol, e por cima salpiquei o eritritol e a canela. O ovo, coloquei para essa quantidade aqui 3 ovos. Tá? Agora um pouquinho mais de água com a adoçante e a canela. E aqui tá minha torta, uma torta para curtir no lanche da tarde. É o mesmo caso, precisa esfriar para que eu possa retirar ela da forma, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da minha sugestão e faça em casa, tá bom? Aí você me conta se você gostou. Lembre, siga no meu canal Andréa Maria Arcuri, ative o sininho, se inscreva, tá? Deixa o sininho ativado para que você possa receber as receitas mais recentes, para que você possa saber o que está acontecendo aqui na minha cozinha, tá bom? Um beijo a todos e muito obrigada. Então, aqui o resultado pronto, depois de esfriar. Aqui nós temos a nossa torta com as sobras da maçã. Aqui embaixo são as castanhas. Aqui a nossa rosa maçã com as castanhas, também já esfriou. Veja que fica fácil de lidar com ela aqui. Ó, ela fica firme. Chama-se rosa maçã. Delicada, saborosa. E aqui a torta. Deliciosa. Espero que vocês curtam e até a próxima.